Comunidade presente. Senhor presidente, eu quero fazer um requerimento oral para o Sindicato dos Rodoviários. Fazer uso da palavra o senhor presidente Gustavo e doutora Dione Matos, advogada, por 10 minutos cada. Muito obrigado. A próxima terça-feira. Não, o requerimento só pode ir oral. para a próxima semana, na próxima sessão. Para terça, isso, com certeza. O assunto é referente ao rodoviário e à população. Muito obrigado. Ok, vereador. Pelo tempo de 10 minutos, vereador Ivo Evangelista. Senhor presidente, senhores vereadores, parcela da comunidade, trabalhadores do transporte alternativo, hoje aqui presente. Senhor presidente, eu estava atentamente ouvindo o discurso do vereador Macrise e vendo as colocações do vereador Macrise sobre justamente a questão do IPTU. Vereador, eu peço por favor que o senhor use o microfone da tribuna, que esse microfone está dando um ruído horrível. Obrigado, senhor presidente. Mas olha esse microfone, senhor presidente. Olha o áudio. O outro ali está bem melhor, senhor presidente. Sinceramente, não sei se o pessoal está me ouvindo lá. Mas, senhor presidente, a questão da... Eu sempre faço essa defesa. Eu faço essa defesa da arrecadação do município de Ilhéus, porque a lei complementar 101, ela fala que os municípios, os prefeitos, têm que procurar melhorar suas arrecadações para que ele possa manter o município em dias. E manter sua folha, manter a infraestrutura urbana, manter a iluminação pública, enfim, manter o que for de necessário para o interesse público. E a regularização fundiária, a regularização dos imóveis do nosso município, ela se faz necessário e urgente, vereador Jefferson Moraes. Ilhéus tem cadastrado de cobrança de IPTU, se eu não me engano, 30 mil imóveis. Ilhéus tem muito mais do que 70 mil imóveis. A Zona Norte toda, praticamente, não arrecada o IPTU, o Imposto Territorial Urbano. Ele não é arrecadado ali da Zona Norte, como também da Zona Sul e como diversas outras áreas. O bairro do Salobrinho é uma fazenda. As pessoas que residem no Salobrinho, a sua grande maioria, não tem escritura pública. Não tem a escritura do seu imóvel. Ela apenas tem um aforamento que foi pago, ou um recibo que foi pago ao rendatário daquelas fazendas há muitos anos atrás, e que hoje não é mais terreno, não é mais lotes, são residências estruturadas, e que nenhuma residência se subdividir em 5 e 6, que fizeram aquele famoso quintal, vereador Juarez. E a população, ela não está se esquivando, ou não está querendo pagar o seu imposto. Claro, quer pagar um imposto justo, mas ela precisa que o município dê essa condição de regularização fiscal, que ela possa regularizar o seu imóvel, para poder assim ela poder pagar o seu IPTU, ter a sua escritura, e ela poder negociar o seu imóvel. A maioria dos imóveis na nossa cidade, das casas, das residências, ele não pode ser financiado pela Caixa Econômica Federal, não sei se vocês sabem disso, porque não tem documentação. Precisa ter essa documentação. As pessoas às vezes reclamam, e eu participo de algumas reuniões e de algumas audiências, e as pessoas dizem assim: ah, mas é porque a Câmara aumentou o IPTU. A Câmara não aumentou o IPTU não, rapaz. Que burrice, estou falando isso. Isso é uma burrice, uma tremenda burrice. A Câmara aprovou o Código Tributário do município de Ilhéus. O IPTU é 1% do valor venal do imóvel. Entenda uma coisa dessa, é 1% do valor venal. Se ela aumentasse para 2%, aí sim, a Câmara aumentou, e é um erro que a Câmara pode aumentar, porque isso é uma cobrança nacional.
é 1%, nenhum município pode cobrar mais do que 1% do valor venal do imóvel, vereador Gerbinho. Então as pessoas falam que a Câmara aumentou. A Câmara não aumentou nada não. A Câmara fez a reforma tributária. Agora, a Prefeitura, a gestão municipal, corrigiu os valores dos imóveis. Aí sim. Aí foi a Prefeitura que ela fez a correção. Agora, no projeto aprovado aqui nesta casa, no ano de 2015, o projeto de lei da reforma tributária, tem um artigo, vereadores, que diz lá, se o proprietário do imóvel não concordar com a avaliação da Prefeitura, ele pode entrar com requerimento na Prefeitura e dizer que o imóvel dele vale R$10. Ele vai ter que sustentar esse valor. Ele vai ter que provar e fazer com que esse valor do imóvel dele. Agora, a pessoa morar no Jardim Atlântico, com uma casa, uma mansão, 2 saunas, não sei quantas suítes, e pagar um IPTU de R$390, é justo? E uma pessoa que mora aqui na Conquista pagar um IPTU de R$690, era justo isso? Apenas teve essas correções, e a Prefeitura que fez. Não foi a Câmara que fez, não foi a Câmara que deu aumento, que aumentou, não. A Câmara aprovou o Código Tributário do município de Ilhéus. Agora a Prefeitura que faz a aplicabilidade da lei de acordo com aquilo que ela vê que é viável ou não para o município. O IPTU do município de Ilhéus, ele tinha os aumentos graduais anuais, vereador Macrise. No período de 2014 a 2015, 100% do valor que o imóvel seria aumentado, a correção do imóvel. Um imóvel que valia R$10.000, ele foi para R$20.000. Um valor do imóvel que valia 20 mil foi para 40 mil, de 50, assim sucessivamente. Teve alguns exemplos que nós pegamos. Chegamos na Prefeitura, qual o valor venal de um apartamento no edifício Pérola do Mar, se eu não me engano, ali na Avenida Soares Lopes. Sabe quanto é que estava o valor desse imóvel na Prefeitura cadastrado, senhores? R$125 mil. Esse mesmo apartamento estava sendo vendido por R$800 mil. É justo? Para eu vender, o meu imóvel vale 1 milhão, mas para eu pagar imposto ele vale 10 mil. É fácil. As pessoas têm que ter essa consciência. Nós temos que pagar e que cobrar imposto justo. Nada além daquilo justo que realmente a pessoa tem que pagar. Agora, dizer que o aumento de IPTU foi a Câmara que deu, eu sinto muito, não admito isso mais em lugar nenhum. E no lugar que eu chegar aqui e falar, eu vou ter que rebater. No lugar que eu chegar em audiência, em reuniões, eu vou rebater. Porque a Câmara não deu aumento, teve uma correção fundiária, correção dos imóveis do município de Ilhéus. A Câmara não deu aumento, ela fez a correção, ela fez a reforma tributária que foi trazida para essa casa, foi discutida com os corretores de imóveis, foi discutida com a população, alguns setores esteve aqui, teve muitos que nem aqui a pessoa dizia, mas o ISS, subiu o valor do ISS. Eu que estava na Comissão de Justiça e fazia parte também das discussões junto com a Comissão de Finanças, mandamos diversos ofícios para o CDL, para a associação comercial, para vir fazer a defesa do projeto, para vir colocar as emendas necessárias. Nenhum apareceu aqui não, vereadores. Nem mandou um parecer, nem mandou uma emenda sequer. O único que mandou uma emenda aqui foi o dono do Canabrava, Ednei Espírito Santo, que mandou uma emenda falando da taxa de iluminação e a taxa de resíduos sólidos. Foi o único que a gente conseguiu emendar. Como o próprio vereador Gerves disse, você não precisa ser advogado para ser da Comissão de Justiça, não. Você não precisa ser médico para ser da Comissão de Saúde, não. Você não precisa ser professor, não, vereador, para ser da Comissão de Educação, não. Você não precisa ser técnico de turismo para ser da Comissão de Turismo, não. Porque quando você coloca o seu nome para concorrer à eleição, não tem essas exigências. Todo cidadão tem direito de votar e ser votado. E esta casa aqui tem a representação de diversos segmentos da sociedade. Então, uma parte, vereador Tarcísio. Oi, 1, 2. Agradeço, vereador. E eu quero, assim, contribuir, tendo em vista de que Vossa Excelência, eu cheguei um pouco atrasado.
Vossa Excelência tratou aí sobre a questão do IPTU, ou seja, para melhorar reforma tributária, onde essa casa teve a coragem de ir para o enfrentamento de uma forma muito competente diante do quadro da escassez de recursos do município, onde essa cidade vivia ameaçada. De que forma ameaçada? O órgão público, ou seja, o poder executivo, tão quanto o legislativo, os servidores públicos, de modo geral, o maior empregador deste município, neste momento, estava prestes a fechar as portas, porque não havia condições suficientes para a manutenção nem sequer da folha de pagamento. Só para contribuir e relembrar, diferente daquilo que algumas pessoas, que cada um tem sua razão, e com todo respeito às colocações daqueles que não têm conhecimento e até mesmo daqueles que se dizem ter. Essa casa teve uma coragem imensa de votar a questão da reforma tributária, que é o que sustenta hoje o governo municipal. A folha de pagamento dos funcionários da prefeitura, que a prefeitura é o maior empregador da cidade, é onde está concentrado o maior número de pessoas recebendo mensalmente em dia, e que bota esse comércio para funcionar, de graças à competência, à capacidade e à coragem dessa casa, porque tivemos coragem para isso. Agora, acho, aí o entendimento nosso também, que existe a probabilidade, as condições reais de melhorar. A reforma tributária, ora votada há 3 anos, eu acho que ela cabe melhorar. Hoje pode melhorar, mas eu quero parabenizar Vossa Excelência, que fez parte da gestão anterior, que se debruçou sobre o tema diversas vezes, foi discutido minuciosamente, triturado, para que nós pudéssemos ter hoje as condições. E o prefeito Mário Alexandre, para governar, ele está tendo dificuldade hoje com a reforma tributária que fizemos, onde a receita cresceu e essa casa aumentou só para esse ano de 12º, 170 mil a maior. E o município de Ilhéus melhorou as condições reais, onde está conseguindo governar. Senão, doutor Mário Alexandre, meu amigo prefeito, não teria nenhuma condição de governar. Ou seja, seria um município ingovernável. Muito obrigado, vereador. Concluindo, senhor presidente, obrigado, vereador Tarcísio, mas era justamente no final que eu ia colocar isso. Hoje o município de Ilhéus é viável administrar graças à reforma tributária. Esta casa aqui, não ia ter condições